Entonces, so the last where we left off, when Julia said that I could continue the teaching, Julia me dio permiso de continuar la enseñanza donde, que hicimos la vez pasada en la fiesta de la leña. So Baruch Hashem Yahuwah for that. Así que exaltado sea Yahuwah por ello. And Toda Rabba Sholiach. Y Toda Rabba Sholiach. Hag Sameach, everyone. Feliz fiesta a todos ustedes. E Julier me deu a oportunidade de continuar da onde nós paramos, na festa da lenha nova. Então, Toda Rabá ao Julier e Baruch Hashem Yahuwah por essa oportunidade. E Hag Sameach a todos. It's not a Chag, but I get we receive it. It's a Moed. Moed Sameach. Go ahead. So, Baruch Hashem Yahuwah for this Yom. Exaltado sea Yahuwah por este Yom. I believe there's more to this Yom than what we know still. Creo que hay mucho más a este Yom de lo que todavía, lo que hemos aprendido hasta este momento. Just like the feast of the summer, así como las fiestas del verano, because there's still so much to, what? I'm translating. Então, eu acho que existem muito mais para essa festa de Yom Teruah do que nós sabemos atualmente. Talvez tenha muito mais coisas dentro dessa festa que nós ainda não conhecemos, assim como as festas do verão. Yeah, so as the Ruach is guiding us from year to year, that's why it's so important to celebrate every year. Es por eso que es tan importante celebrar todo año. Because as we celebrate, porque al celebrar nosotros, the Ruach reveals more and more truth. La Ruach va revelando más y más emet. E é por isso que nós temos que celebrar as mesmas moedas todos os anos, porque o Ruach vai nos revelando à medida que cada uma dessas passa mais e mais sobre elas. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. So the best way to learn about the feasts is to do them. Do them. La mejor manera de aprender acerca de las fiestas es hacerlas. And, you know, we were talking to our sisters, the group of the Coffee and Conversation. Estábamos hablando con nuestras ajayot de café y conversación. E a melhor maneira de aprender alguma coisa sobre uma moed é fazendo-a. E nós estávamos conversando com as ajot do grupo de café e conversação. I gave them a little bit of an explanation of what we have to do for all these celebrations. Les di un poquito de explicación de qué tenemos que hacer para prepararnos para estas celebraciones, what is expected, lo que se espera de nosotros. E eu dei para elas uma explicação curtinha de mais ou menos o que a gente precisava fazer para essas celebrações, o que se é esperado delas. But truly the best way to learn this is to just show up and bring your paper, your pen. La mejor manera de aprender es presentarse, traer sus papel, su cuaderno, su pluma, your Torah, sus escrituras. E a melhor maneira de aprender sobre uma moeda é vir, aparecer, trazer seu papel, caneta, a Torá, as escrituras. Bring your ears, traer sus oídos. Trazendo seus ouvidos. Bring your eyes, traigan sus ojos. Trazendo seus olhos. And open your heart and your mind to the Ruach HaKadosh. Y abrir su mente y su corazón a Ruach HaKadosh. I have an idea. Mm-hmm. You teach in English, I'll translate in Spanish. Awesome. Okay, go. That'll last for about 30 seconds. Let's try it. Go ahead. I'm not going to do two. I'm not promising anything. Julia quiere ser el traductor al español. I don't think we have that many listeners in Spanish. I wonder if they'll complain. I'll try for 2 seconds. Me pregunto si se van a quejar. Go ahead. Okay, so translate all that. Wait, what was the last thing? No tenemos muchos traduceros en español. No. I told you. Yeah, it was about 2 seconds. I'll relieve myself. Amen. It's okay. We love you anyway, Julia. We love you for Don't worry, I'm not blushing. Lo amamos por lo que usted hace. I'm only bold in English. I'm not bold in Spanish. Baruch Hashem Yahuwah. Okay, so the last thing we left off is what was wood. You should listen to that teaching. I'm still meditating on it. Deberían de escuchar esa enseñanza. Yo todavía la estoy meditando. Então, a última coisa que nós falamos, nós estávamos definindo o que é madeira e vocês deveriam reassistir esse ensino, porque eu ainda estou meditando nisso. So the last where we left off is
if you don't have a garden, if you don't have a chainsaw, if you don't have any trees, if you live in a high-rise apartment, en lo que nos quedamos en lo último de la enseñanza pasada es, si tú no tienes un jardín, si tú no tienes una sierra mecánica, si tú no tienes un árbol, si tú no sabes cómo cortar árboles y vives en un apartamento de muchos pisos. E nós chegamos à conclusão que se você não tem uma árvore, se não tem uma serra elétrica, não tem planta em volta, você mora num apartamento, uma cobertura, por exemplo. You take the wood that you have, tomas la leña que tienes, which is yourself, you take yourself. Você pega a lenha que você tem, que é você mesmo, e você se leva. Você se leva to the place where you can learn Shema, al lugar donde puedes aprender Moriah, donde está Moriah, the place where our teacher is at, al lugar donde está nuestro maestro. Você se leva a Moriah, ao lugar onde você pode aprender. Moriah, professor Yah. Now, Moriah is where he taught Abraham, like we learned today, both his comings. Moriah es donde That's the place that he taught him about Pesach and Yom Teruah. Moriah es el lugar de las montañas, la región de montañas, donde Yahuwah le enseñó a Abraham de sus dos venidas, Baruch Hashem Yahuwah, que son la Pascua y Yom Teruah. Moriah é o lugar montanhoso onde Yahweh ensinou a Abraham sobre as suas duas vindas, tanto Pesach quanto a Yom Teruah. So let's go to Matthew 27. Vamos a Mateo 27. Então vamos a Matitiahu, Mateus 27. Let me see and confirm. And in order to learn that lesson, Y para poder aprender esa lección, E para poder aprender essa lição, which took place at the altar on Mount Moriah that Noah had built and Abraham rebuilt, que aconteció en el lugar del altar del monte Moriah que había originalmente construido Noah, y lo reconstruyó Abraham. para entender esse ensino, essa aula que aconteceu no mesmo altar que Noah construiu e Abraham reconstruiu no Monte Moriah, he needed the wood. Él necesitaba de la leña. We finished the Feast of Wood. He needed the wood to rebuild the altar. Necesitaba de la leña para reconstruir el altar. ele precisou de lenha para reconstruir o altar. Nós aprendemos isso na festa de Nova Lenha. Correct? Correcto. So he would not have understood the two advents that Yahusha spoke about in John chapter 8 without the wood. So there's not only a connection to Pesach and Truah, there's also a connection to those two to the Feast of Wood. No solo hay conexión Because without the wood, he wouldn't understand the lesson of Moriah. Sin la leña, Abraham no hubiera entendido la lección de Moriah. Él necesitaba la celebración de la leña para poder conectar también con todo eso, la Pascua y Yom Teruah, toda la enseñanza en su totalidad. E além de ter a conexão que nós vemos hoje em Bereshit 22 e Yovlim 18, além de existir a conexão entre a Pesach e Yom Teruah, nós também temos a conexão com a nova lenha. E nós precisamos dessa nova lenha para entender o que aconteceu em Bereshit 22 e em Yovlim 18. And not only that, when Yahusha returns in this season, Y no solamente eso, que cuando Yahusha regrese en este tiempo de la temporada, E não somente isso, mas quando Yahusha voltar nessa temporada, nessa estação, he's going to allow the temple, the millennial temple, to be rebuilt. va a permitir que el templo milenial sea reconstruido. ele vai permitir que o templo milenial seja construído. And we see that in Ezekiel chapters 44 to 48. Y lo vemos en Ezequiel 44 what was it? 44 to 48. 44, capítulos 44 a 48 de Ezequiel. Nós vemos isso em Ezequiel, dos capítulos 44 a 48. So that also requires wood. Así que eso igual requiere de leña. Então, isso também requer lenha. And he will rule from the wood, Y gobernará, reinará de la meaning leña. from the millennial temple. Hablando del templo Psalm milenial. 96, verse 10. Salmos 96 días, Baruch Hashem Yahuwah. Ele reinará da lenha, ou seja, ele reinará do templo, de acordo com o Salmo 96, verso 10. So wood is connected
to Pesach and Teruah. Without wood, you would not have either Pesach or Teruah. Sin la leña no tendríamos a Pesach It's all ni a connected. Teruah. All the Moedim are connected. Todas las celebraciones están conectadas. Just like all of us are connected. Así como todos nosotros Even though estamos we're in different conectados. countries. Aunque estemos en diferentes países. Então, sem a lenha, nós não temos a Pesach nem Yom Teruah. Todas as Moedim estão conectadas, todas elas estão conectadas, assim como nós estamos conectados, mesmo em diferentes locais do planeta. Okay, so let's start. The Ruach is having me start at verse 15. La Ruach me está diciendo que comience en el verso 15. And this is going to be, I pray in Yahusha's name, oro en el nombre de Yahusha. Ruach HaKadosh, guide me, guide us. Ruach HaKadosh, guíanos, that this be your word, not mine, because I don't have one. Que esta sea tu palabra y no la mía, porque yo no tengo una. Baruch Hashem Yahuwah. Amém. E nós vamos começar no verso 15, que a Ruach está liderando a Mariamne para começarmos nesse verso. Amém. Verso 15. Now, at the time of the Moed, the governor used to release to the people one prisoner whom they wanted. Y ahora en el tiempo de la celebración, el gobernador tenía la costumbre de soltarle a la gente un prisionero a quien ellos quisieran. E no tempo da Moed, o governador costumava soltar um prisioneiro para o povo, aqueles que eles desejavam. Hallelujah. And they had then a notable prisoner who was almost meshugas, called Barabbas, taken in a case of murder, who had been placed in a dungeon. Y ellos tenían en ese entonces a un prisionero muy conocido, que casi estaba loco, y se llamaba Barabbas, tomado en un caso de asesinato a quien habían puesto en un calabazo. E eles tinham um prisioneiro notável que estava quase louco, chamado Baraba, que ele foi basicamente capturado num caso de assassinato, que estava preso em um calabouço. Therefore, when they were gathered together, Pilate said to them, "Whom do you want? Whom do you wish that I release you? Barabbas or Yahusha, who is called the Mashiach?" Entonces, cuando ellos estaban reunidos juntos, Pilato les dijo a ellos, ¿a quién quieren ustedes que les suelte? ¿A Barrabás o a Yahusha, quien es conocido como el Mashiach? Portanto, quando eles estavam juntos, Pilates disse para eles, quem que vocês querem que eu solte para vocês? Baraba ou Yahusha, que é chamado de o Mashiach? And see, here is interesting. By the way, make sure your camera is 720. Check the star. Hit that. I bet you it's not. Quick. Because it resets to 480. Yeah, Change it it's to, change it to 720. got it. Okay. Okay. So here is an interesting thing. Verse 18, the number of life. Aquí viene algo interesante. Es el verso 18. And this is not a coincidence. This is prompted by the Ruach of Yahuwah. Esto fue motivado por la Ruach de Yahuwah. See, here, Pilate knew that for envy and hatred without a cause, they had delivered him. So he was kind of like nudging, kind of like provoking a reaction. Aquí Pilato sabía, esto era un mover de la Ruach HaKadosh, porque dice, por cuanto él, Pilato, sabía que por envidia y odio, sin causa, ellos lo habían entregado. Entonces aquí Pilato como que está haciendo un movimiento para conseguir una reacción de la gente. He was doing this on purpose. Lo estaba haciendo adrede. Então aqui nós vemos no verso 18, que coincidentemente é 18, Rai, vida, nós vemos que ele sabia que por inveja, ele, Pilates, sabia que por inveja e ódio sem causa, eles entregaram Yahusha para eles. Então é como se Pilates estivesse provocando, tentando causar uma reação no povo. So he on purpose called him the Mashiach. A propósito lo llamó el Mashiach to get that reaction, to get that response of hatred, para conseguir esa reacción, esa respuesta de odio.
Então, Pilatos chamou ele propositalmente de um Mashiach para causar essa reação, para causar essa resposta de ódio do povo. But look right here in verse 19. The Ruach HaKadosh steps in, or maybe it's like right here we see a battle in the spirit. Aquí vemos una guerra en la Ruach, en el espíritu. In verse 19, when he sat down on the mishpat seat, his wife, his Isha, sent to him saying, have nothing to do with that Tzaddik man, for I have suffered many things today in a dream because of him. Y aquí vemos que hay una guerra espiritual. De repente se sienta él y sobre el asiento de juicio, y su esposa le envía a él un mensaje diciendo, no tengas nada que ver con este varón, es un hombre sadik, un hombre recto, justo, porque por causa de él yo he sufrido muchas cosas hoy en un sueño que tuve a causa de él. So her fear, sorry, go ahead. E aqui no verso 19, nós vemos que o Ruach HaKadosh entra na cena. Então, aqui tá rolando uma batalha espiritual, porque quando ele sentou no assento do Mishpat, Pilates, a esposa dele chegou para ele e falou, não faz nada com esse homem, porque ele é um homem tzadik, e é por conta dele que eu sofri muitas coisas num sonho ontem à noite. So the Ruach in the wife, I'm not going to say if the Ruach HaKadosh or not. Así que la Ruach en la esposa is rising up saying, don't do nothing, don't do anything to this man. Así que la Ruach, no voy a decir que es la Ruach HaKadosh, pero el espíritu que estaba moviendo a esta mujer, su esposa, le dijo, no le hagas nada, no lo maltrates. E aqui, a Ruach, não vou dizer Ruach HaKadosh, mas a Ruach que estava movendo a mulher, a esposa de Pilates, estava dizendo para ele, não faça nada com esse cara, porque ele é tzadik. Okay, advancing, verse 20. But the main Kohanim and Zechanim persuaded the multitude. See, many Ruachim here moving things, moving emotions, moving voices. Ven, aquí hay muchos Ruachim moviendo emociones, moviendo voces. The main, go ahead. Mas os Kohanim e os Zechanim principais persuadiram a multidão, ou seja, nós temos muitos Ruachim tentando conceder, movendo sentimentos, movendo pensamentos e ações do povo. The main Kohanim and Zechanim persuaded the multitude that they should ask and destroy Yahusha. Entonces los Kohanim y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran por Barrabá y que destruyeran a Yahusha. E aqui nós vemos que os Kohanim principais e os Zechanim, eles persuadiram a multidão. Ou seja, esses Ruachim estavam dizendo para eles escolherem Baraba e para destruírem Yahusha. Here prophetically, aquí proféticamente, we see Yom HaKippurim. Estamos viendo a Yom HaKippurim, the two goats, los dos chivos, one for Azazel and one for Yahuwah. Uno para Azazel y otro para Yahuwah. Aqui, profeticamente, nós estamos vendo Yom HaKippurim, dois bodes, um para Azazel e um para Yahuwah. Another connection between Pesach. Otra conexión entre la Pascua. Outra conexão entre a Páscoa. And in this case, through Teruah. Y en este caso, a través de Teruah. And Yom Kippur. Yom HaKippurim. E nesse caso, através de Yom Teruah e Yom HaKippurim. I also want to emphasize right now, en este momento igual les quiero enfatizar, keep this in the bookmarks of your mind. Mantengan esto en los marcadores de su mente, the number 2, el número 2. E aqui eu também quero dizer para que vocês mantenham na mente o número 2. That's a number that I can never get out of my mind. Ese es un número que nunca puedo sacar yo de mi mente. The number 2. El número 2. Esse é o número que eu nunca consigo tirar da minha cabeça, o número 2. You don't gotta preach to me and tell me that. Never take it. It's always in my mind. Usted no tiene que predicarme a mí ni decirme que lo marque en mi mente. Siempre está en mi mente, dice Sholiach. Você não precisa ficar pregando para mim sobre o número 2, ele não sai da minha cabeça, disse o Sholiach. There's a song in Spanish. Hay una entonación en español. It's one of my favorites. You're about to embarrass yourself. Es una de mis favoritas. Hey, this Caminando. is no. Oh, kind of. This is one of those teaching moments where you use song to emphasize something. Este es uno de esos momentos de
educación, cuando se usa la entonación para enfatizar algo. There's a song by a well-known artist, which I'm not even going to say his name right now. Hay una entonación por un artista muy conocido. Gordo y flaco. Well, he was flaco at one time and he got gordo, yes. So, existe uma música por um artista muito bem conhecido, qual eu não vou dizer o seu nome. Based on what you just said, basado en lo que usted acaba de decir, and what we're seeing in the Torah, lo que están en la Torah, tú estás siempre en mi mente. ¿Verdad? Siempre tú aquí a cada instante. Qué linda. See, I'm playing with the words Two are in in my Spanish mind. because tú means you. That's right, Enrique. You're going to be our backup drummer. Here's a messianic quiz. What's the favorite chewing gum of the Konachowskis? Double mint. Why? Because they're two. Wait, two. I'm 2 mints connecting in the one. two. So in Spanish, tú estás siempre en mi mente is you are always on my mind. Two. You Em are espanhol, always on my mind. em espanhol, tu está sempre em minha mente significa você está sempre na minha mente. Dois. But in English, tú es two, dos. Mas em inglês, two é dois. Mariamni Nelson Jr. Yeah. And Juana Gabriela. Mariamni Willy Nelson Jr. And Juana Gabriela. Adelante. Tú estás... Adelante. Adelante. So here we have two that are being chosen. One for Yahuwah and one for Azazel. Dos que están siendo escogidos, uno para Yahuwah y otro para Azazel. Então aqui nós temos dois sendo escolhidos. Um para Yahweh e outro para Azazel. So just imagine this. In the background are the Kohanim, the Zechanim, saying, have them get killed. Atrás de la gente están los Kohanim y los Zechanim, the leadership of the current people, the current nation, es el liderazgo de la nación, and they're persuading the people, choose Baraba, kill Yahusha, choose Baraba, kill Yahusha. Mate, escojan a Baraba, que maten a Yahusha, escojan a Baraba. Sí, They're telling what to say. Les están diciendo qué decir. Go ahead, Enrique. Go ahead. E então nós vemos que no fundo nós temos os Kohanim, os Zechanim, o pessoal importante, o governo dessa época, do país atual, fazendo com que todo mundo tenha a mesma mente. Eles estão sussurrando no meio de todo mundo, escolhe Baraba, mata Yahusha. Eles estão falando isso e essa informação vai se passando por todo mundo. But not only the two goats, one for Yahuwah, one for Azazel. Y no solamente los dos chivos, uno But para they're- Yahuwah y otro para Azazel. They're both Baraba. Pero los dos son Barabá. Which means The the real Barabá. There's two And sons. the fake Baraba. Baraba in Aramaic means son of Yah, Barraba en el or son of the arameo. Father. Hay dos Barrabás. Interesantemente, yo dije, uno es el falso y el otro es el Emet de Yahuwah. Barraba en el arameo quiere decir el hijo del Abba. Go ahead. E mais uma coisa, Bar-Aba, os dois são filhos do Abba. Bar-Aba em aramaico significa filho do Abba. Então os dois têm esse mesmo título. Pero Yahusha- uno es de Yahuwah y el otro no es de Yahuwah. Porém, um é de Yahweh e o outro não é de Yahweh. In other words, they're both son of the Father because both goats are similar, but one is designated for the atonement and the other is designated for rejection. But they're both goats or both sons of Yah. Los dos son, Very interesting. los dos son hijos del Abba y los dos son chivos. At least by name. At least by Por name. lo menos el título. But what I'm telling you by one is true and one is a false is that one's an imitation or a wannabe. Uno es una imitación o uno que quiere falsificar que es el aprobado de Yahuwah. Então, um nós temos destinado para a expiação dos pecados e o outro para a enganação do povo. Então, o que a Mariana quer dizer com um sendo verdadeiro e o outro sendo falso é que um é realmente filho do Abba e o outro só acontece de ser Bar-Abba. Amen. Verse 21, verso 21. 21. The governor answered and said to them, which of the two
two Barabbas? Which of the two Barabbas do you want that I release to you? They answered, they said, Baraba. Entonces el Which one? gobernador, Meshugas, es Meshugas. Entonces el gobernador les contestó y les dijo a ellos, ¿a cuál de los dos quieren ustedes que yo les entregue, que les suelte? Y ellos respondieron, a Baraba. E luego Sholiach dice, pues ¿a cuál? E no verso 21, o governador respondeu e disse para eles, qual dos dois vocês querem que eu solte a vocês? E eles disseram, Baraba. Aí o Sholiach falou, tá, mas qual deles? Verse 22, the number 22 again. El verso 22, and right when I said that, the Aleph number Tav. 2 came up. Which one? Otra Aleph vez, Tav. el 22. Estamos en el verso, wow. Let him translate. Estamos Which en el one? verso Which 22. Barabba? ¿Cuál Barraba? Number 22. El 22. Matthew Wow. 27:22. Wow. Which one? The Aleph Tav one, not the other one, not the loser. Al Aleph Tav, no al perdedor. Aleluya. E aqui no 22, a gente quer saber qual dos Baraba que é. E eles deveriam ter dito, o do Aleph Tav, aquele lá do Aleph Tav. Ele é o Baraba, o 22? Mas não, eles escolheram outro rapaz. Because it's verse 22 of Matthew 27. Es el verso 22 de Mateo 27. Porque isso aqui é o verso 22 de Matitiahu 27. This is awesome the way Yahweh is doing this. We didn't do this. We did not do this. Esto es maravilloso como Yahweh está haciendo esto. Pilate said to them, Pilato le dijo a ellos, what shall I do then with Yahusha, who is called the Mashiach? ¿Qué haré entonces con Yahusha, que es llamado el Mashiach? They all said to him, let him be hanged. And I'll add this, Mariam Nizarim, on the tree. On the tree. Entonces Pilato, el verso 22, y es maravilloso como Yahweh está haciendo esto en esta lección. Or basically on your tree. Pilato les contestó, ¿qué haré yo entonces con Yahusha, que es llamado el Mashiach? Y ellos todos le contestaron, que sea colgado, y agrega Mariamni, sobre el árbol, sobre el madero. E Pilato disse para eles, então, o que eu devo fazer com esse Yahusha, esse Mashiach de vocês? E todo mundo falou, enforquem ele. E a Maria me adicionou, numa árvore, que nós estamos fazendo isso tudo junto. In Matthew 27:22 in the Hebrew. En Mateo 27, 22, en el hebreo. Em Mateus 27, 22, em hebraico. They cried out. Clamaron. Eles clamaram. Vaya'anu, and they cried out, kulam. They all cried out. Todos clamaron. Todos clamaram. Yitzalev. 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 Yud Sadik Lamed Mem Sofit. Say that again. Don't translate that. Yud Sadik Lamed Mem Sofit. Yitzalem. I'm sorry, Beit. Yitzalev. Come on. Yitzalev se traduce a En eso. hebreo, Yitzalev. Em hebraico, Yitzalev. Todos clamaram. Now, the reason the Ruach had me look this up in the Hebrew. Y la razón que la Ruach me causó que buscar esto en el hebreo. E a razão pela qual o Ruach quis que eu procurasse isso em hebraico. Speaking about the olive top that would be killed on your wood to fulfill Pesach and then come again on the Feast of Trumpets. It's all related, see? Hablando del Aleph Tav que iba a ser colgado sobre tu madero, sobre tu leña, y para poder manifestar y conectarse con la fiesta de las trompetas. Todo está conectado. Falando do Aleph Tav, que vai morrer na sua lenha, para que ele possa ressuscitar e voltar mais uma vez na festa de trombetas. Vocês conseguem ver que está tudo conectado? The word lev, heart, La palabra lev, corazón. A palavra lev, coração, means heart. Quiere decir corazón. Lev. significa coração, lev. And the yatzah is to take out. Yatzá es sacar, Yatzah, to pull out, to take out. jalar, sacar. E yatzav significa tirar, arrancar. Literally, from what I see, take out. What should I do with Messiah, who is the son of Barabba, who is the real Barabba? Take out his heart. To crucify means take out his heart. Crucificar quiere decir The Hebrew sacarle el word for corazón. crucify, yitzalev. La Let palabra him be hebrea, hanged so that his heart is taken out. la palabra hebrea Yitzalev. es Let him be yitzalev, hanged que sea so his colgado heart is taken out. para que su corazón se le saque.
Então, basicamente, nós temos lev, coração, e yitzá, arrancar, puxar. Então, basicamente, o que eles estavam pedindo, o que eu deveria fazer com o Mashiach? Arranca o coração dele. Pendura ele para depois arrancar o coração dele. Yitzá lev. Essa é a palavra para crucificação. And if we follow the science, Y si seguimos la ciencia, E se nós seguirmos a ciência, scientists say he didn't die los científicos dicen que no murió a ciência diz que ele não morreu from the wounds. de las heridas, right? I was going to say das that. feridas. He died from a broken, Murió de un the heart was corazón pulled out. que se le What did the rompió, crowd se say? le Yitzhalev! explotó. Yitzhalev! You Yitzhalev. can see that in the Passion of the Christ in the movie. Yitzhalev! It's the Se puede same in ver. Aramaic. It sounds the exact same. Se puede ver en la película de La Pasión, que literalmente se le explotó el corazón a Yahusha al morir sobre el madero, Yitzhalev. Então, basicamente, ele não morreu pelas feridas nas mãos ou pelo sangue, ele morreu basicamente porque o coração dele foi tirado quando ele foi crucificado. Fecharam-se as costelas, ele foi tirado. E vocês conseguem ver isso no filme A Paixão de Cristo, onde eles gritam Yitzhalev! Eles começam a gritar. Em aramaico, é o mesmo som. Sholiach, some things that, just in your explanation there that I noticed, Sholiach, unas cosas que noté en su explicación. Yitzhalev sounds like Yitzhak. Yitzhalev suena como Yitzhak, the beloved son of Abraham, el amado hijo de Abraham. And usually like laughter, you know, the word Yitzhak, it means laughter. You laugh from your heart, from your belly. Es simboliza risa. I think the words probably there might be a root there connected. Quizás ahí haya una raíz conectando a las dos palabras, Yitzhalev and Yitzhak. Yitzhalev y Yitzhak. And the other thing, go ahead and translate, please. E a Mariam me comentou que, enquanto o Shuler estava explicando sobre Yitzhalev, ela lembrou de Yitzhak, que Yitzhak era basicamente o filho amado de Avraham. E também significa risada, rir. A gente normalmente ri de sentimentos do coração, do estômago. Talvez tenha uma raiz que conecta as duas palavras, Yitzhalev e Yitzhak. The other thing, it's well known that in my Mexican culture, es muy conocido que en mi cultura mexicana, the Aztecs used to do sacrifices and their focus was to take the heart out of their offering. Hacían sacrificios. This is gross. Yeah. Y antes les sacaban a sus víctimas el corazón y se lo comían. And they would eat it. But I think that Let him translate. I think that Meshugana practice comes from the truth that Yahuwah wants our heart. Yahuwah wants a true heart sacrifice, a true heart offering. E a Mariam me comentou que na cultura dela, na cultura mexicana, antigamente os astecas faziam sacrifícios e o objetivo do sacrifício era arrancar o coração da oferta, da oferenda e, claro, comer depois, isso é nojento, mas eles faziam isso e talvez isso tenha origem no fato de que Yahuwah quer dos seus sacrifícios um coração real, um coração disposto. But you have to remember something else. Earlier, we were talking about Yovlim chapter 18. Pero se tiene que acordar de algo más, que anteriormente estábamos hablando de Jubileos 18. E vocês têm que se lembrar de outra coisa, que anteriormente nós estávamos falando de Yovlim capítulo 18. When Mastema S.A.10 was on Mount Zion, Har Zion, during the Akedat Yitzchak, during the almost sacrifice. Cuando leemos que Mastema estaba ahí presente en la ceremonia donde por poco y se ofrenda o se sacrifica a Isaac. Quando Mastema estava naquele lugar no Monte Sion, quando o quase sacrifício de Yitzhak aconteceu. So that day we see 2 goats. Así que si vemos a 2 chivos. Então nesse dia nós vemos 2 cabras. Both Barabba. Los dos son Barrabá. One literally and one the Yahusha, the son of Yah. Uno es literalmente se llama Barrabá y el otro es Barabba. El hijo literal de Yahuwah, Bar-Abba Yahuwah. Nós vemos 2 cabras, um sendo o literal Baraba, ele se chamava Baraba, e o outro era realmente o filho do Abba Yahuwah. Yahusha Barabba was there. Yahusha, el Bar-Abba, el hijo de Abba, estaba ahí. Yahusha Bar-Abba estava aí. And the evil Barabba was there. Y el Barrabá malvado estaba ahí.
E o Barrabá malvado, ruim, também estava aí. Because Mastema was there. Porque ahí estaba So Mastema. watch this. Vean esto. Porque Mastema estava aí. Então vejam isso. Yahuwah put his son there to die for our sins. Yahuwah puso a su hijo Baraba. ahí para morir por nuestros pecados, Barrabá. Yahuwah botou Yahusha, o filho dele, para morrer pelos nossos pecados, Baraba. And one goat for Azazel, right? Y un chivo para Azazel. So Satan was there. Satanás estaba ahí. Então, uma cabra para Azazel também. Então, Satanás estava aí. Telling the crowd. Diciéndole a la masa de gente. Falando para as pessoas. To choose his representative. Para que escogiera a su representante. Para que escolhessem o seu representante. And if you look at Ezekiel 28. E se vemos Ezequiel 28. E se nós procurarmos em Ezequiel 28. And Isaiah 14. E Isaías 14. E Isaías 14. You'll see that Satan never left the Temple Mount. Verán que Satanás nunca se apartó And del he never monte left del the Mount of templo. Olives, which was the Garden of Eden. Nunca se He was apartó. there in the garden in the beginning. He stayed there, and then he said, I will ascend this mountain and sit on the side of the congregation of the north. Nunca se apartó del monte He del was already templo there. y nunca se apartó del monte de las olivas. Allí estuvo ahí todo ese tiempo, siempre ha estado ahí. Satã nunca saiu daí, ele sempre esteve aí. Ele estava lá no Monte das Oliveiras, ele estava lá quando era o Jardim do Éden, e depois, quando as duas tribos se dividiram, ele foi para o norte ficar sentadinho lá. Ele nunca saiu daí. So Satan was in the garden, he was on the Mount of Olives in the land of Moriah, and then he goes all around the earth to and fro, but he was there the day Isaac was about to be killed, and he was also there the day Yahusha was killed, because that's where he likes to hang out. Because he thinks he is Yahuwah. Vemos que he wants to be Yahuwah. Satanás ha estado ahí, estuvo ahí cuando estaba a punto de morir Yitzhak, está ahí cuando estaba muriendo Yahusha. Ahí le gusta estar. He was a murderer from the beginning. Se da libertad de ir de aquí, de allá, de aquí para allá en la tierra, pero él siempre regresa ahí a la base. Él fue un asesino desde el principio y estaba allí en el jardín del Edén. Então, ele estava lá no Jardim do Éden, ele estava lá no Monte das Oliveiras, quando Yitzhak quase foi morto, e ele estava lá quando Yahusha foi para ser morto. Depois ele ficou andando daí para cá, mas ali é o lugar onde ele gosta de ficar. Ele foi um assassino desde o início, então ele está sempre presente quando alguém vai ser assassinado. So is Baraba a murderer? Así que es Barrabá un asesino, and his Abba is the murderer. His Su Abba papá was es there, el asesino, promoting the crowd to release him. promoviendo al montón de gente que se lo soltara. Release the murderer. Então, Bar-Abba era um assassino? Sim, ele era filho do Abba assassino, ele era um representante ruim. Exactly. And you see Yom Kippur connected to Pesach, which is connected to Yom Teruah, because without the first coming, there's no second coming. That's why they're not just prophetic. They are. If you miss one moed, you miss the plan of salvation. They're not just all connected. If you miss one, including wood and oil, you miss the whole message. The message is broken. Okay, the message that the Messianic movement is teaching is broken because they're missing oil, the Ruach, they're missing wine, the Ruach, the anointing, the Ruach, the blood, and they're missing the wood. So they're trying to put together a message, but it's broken in the middle. Yeah. Sholiach está reenfatizando que si uno, aquí vemos que la Pascua no solamente se conecta a Yom Teruah, se conecta a Yom HaKippurim. Todas se conectan. Y si nos perdemos una de las celebraciones a lo largo del año, nos perdemos todo, porque todo esto está entretejido, incluso las celebraciones del verano, con la fiesta del aceite, de la leña, de las olivas, de las uvas. Todo esto es necesario para estas preparaciones. This is the Garden of Eden right here. Go ahead, sorry, go ahead. Então, nós temos Pesach conectada a Yom Teruah, conectada com Yom HaKippurim. Todas as Moadim, incluindo as do verão, novo óleo, novo azeite, nova lenha, estão conectadas montando essa mensagem perfeita da salvação. Então, quando se perde uma, se corta essa corrente e a mensagem se quebra. Essa mensagem que o judaísmo messiânico tenta falar e tenta criar, está toda errada, porque está faltando peças nessa pintura, nesse quebra-cabeça. And so if you
refuse to have the middle year feast restored, you have an incomplete message. Because without the Feast of New Wood, okay, there's no Yahusha dying on the wood. Without Yahusha dying on the wood, you don't have this representation of Yom Kippur, and you don't have the second coming. He has to die on the wood before you can have the horse of Revelation 19 return to the Mount of Olives. And where is Yahushua returning? To the same place, the Garden of Eden, the Mount of Olives. He's returning to the exact same place. Why? To kick Satan out of the garden, because Satan is still in the garden. See, some of y'all think that Satan runs to and fro in the earth. Yeah, on his vacation, in his spare time. But he wants to sit where Yahuwah sits. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. This is amazing. So, lo que está diciendo Sholiach es que, una vez más, enfatizando que esta fiesta de la leña que acabamos de concluir está íntimamente conectada y necesaria para la fiesta de la Pascua, que es cuando Yahusha muere. Sin la presentación y las ofrendas de la leña, no hay madero sobre el cual Yahusha venga a morir por nuestros pecados. Y todo esto, si Él no muere por nuestros pecados, no nos redime. Y si no nos redime, no va a tener por quién regresar en Yom Teruah. Entonces, todo esto está íntimamente conectado y sin una cosa no hay otra. É tudo conectado. Se a gente não tem, inclusive as festas do meio do ano que são restauradas, então, se a gente se recusa a cumprir e guardar essas festas do meio do ano, tanto quanto o Shabat, tanto quanto todas as outras, a gente perde as partes importantes dessa mensagem, porque sem a nova lenha não existe a morte no madeiro. Sem a morte do madeiro não tem a segunda vinda. Sem a segunda vinda nós não temos salvação. Então, tudo é conectado, tanto a Pesach quanto Yom HaKippurim, Yom Teruah, Shemen Hadash, todas as outras Moadim estão todas conectadas, e é por isso que Satanás não sai do Monte das Oliveiras, porque estando lá, ele consegue frear as pessoas de fazer tudo no tempo certo, para que Yahushua venha de uma vez tirar ele da onde ele está, porque ele gosta de sentar onde Yahuwah está, ele pensa que é Yahuwah. Matthew 27 is taking place in the land of Eden. Mateo 27 está tomando lugar en la tierra de Edén. Mateus 27 está acontecendo na terra do Éden. But Mount of Olives, pero el monte de los olivos is the Garden of Eden. Es el jardín del Edén. Porém, o Monte das Oliveiras é o jardim do Éden. But of course, this trial. Can you repeat that, please? This trial. Este juicio. In the courtyard. Que está en el atrio. Esse julgamento. Está en la tierra del Edén. Esse julgamento acontecendo no átrio do lado de fora está na terra do Éden. But the garden. Pero el jardín. Mas o jardim. Is on the Mount of Olives. Está sobre el monte de los olivos. Está no Monte das Oliveiras. But I want the children of Yahuwah to understand. Quiero que los hijos de Yahuwah comprendan. Mas eu quero que os filhos de Yahuwah entendam. Make no mistake. Y no cometan error. E não cometam nenhum erro. Satan was there in Genesis 22. Satanás estuvo ahí en Génesis 22. And he never left. Y nunca se fue. Satanás estava aí em Gênesis 22 e ele nunca saiu daí. He stayed there to kill Yahuwah's plan, the real Barabbas. Se quedó ahí para and have matar the murderer, his son, the murderer, because he was a murderer from the beginning, released. Se quedó ahí para matar el plan de Yahweh y que conseguir que su hijo, el real malvado asesino, fuera soltado. Ele ficou aí para impedir que o filho de Yahuwah fosse... aliás, para impedir que o filho dele, o representante, o assassino, porque Satanás era um assassino desde o início... Mastema queria arrancar o filho de Yahuwah e deixar que ele fosse assassinado, trazendo o filho dele para fora. What is Mastema doing there? O que está haciendo ahí Mastema? O que o Mastema está fazendo aí? He wants to be Yahuwah. Quiere ser Yahuwah. Right? Ele quer ser Yahuwah. And what is he telling the crowd to scream? ¿Y qué le está diciendo a la gente que grite? Take his heart out. Que le saquen el corazón. E o que ele está dizendo para a multidão gritar? Arranca o coração dele. Through the Romans. A través de los romanos.
Como vamos fazer isso? Através dos romanos. When they crucify, the heart is it breaks. It's It ripped out. explodes. It explodes. Cuando los crucifican, literalmente su corazón explota. Quando se crucifica alguém, o coração dessa pessoa explode internamente. Tzalev. Setzalev. Tzalev. Itzalev. 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 Now watch this. Y vean esto. The first letter of Yitzhalev is a Yud. La primera letra de Yitzhalev es una Yud. Agora presta atenção. A primeira letra de Itzalev é um Yud. The 10th letter of the Hebrew alphabet. La 10ª letra del alfabeto hebreo. A 10ª letra do alfabeto hebraico. Now, in Jewish writings, sometimes they put 2 Yuds En los escritos judíos a veces ponen 2 Yuds instead of Yahuwah. en lugar de Yahuwah. Nas escritas judaicas, às vezes eles põem 2 Yuds To hide the no name. lugar de To Yahuwah. hide the name and break the 3rd commandment. Para esconder el nombre y quebrantar el tercer mandamiento. Right, Rifki? Para esconder o nome de Yahuwah e quebrar o terceiro mandamento. Yud. Yud. So literally, rip the heart out of Yahuwah. Así que literalmente, Yitzhalev. sácale el corazón a Yahuwah. Yitzhalev. What is the Don't- Spanish word for go? Sacar. No, to take out. Saleh. Sacar. What is saleh? Salir. What does that mean? To go out. What? But sacar means to take out. What is this? What is saleh? Salir. What is salir? To go out. To take out. No, to go out. The heart goes out. Yisalev. Yitzhalev. Even in Spanish. Aún en el español. Yeah, there's connections. Mesmo em espanhol, a palavra sair, salir, basicamente itzalev, o coração sai para fora da pessoa, explode. Yitzhalev, take Yahuwah's heart out. That's the real Ben Abba or Bar Abba in Aramaic. In Hebreo, Ben Abba. Yitzhalev. Ben Ha'aba. Sácale el corazón a Yahuwah. Ese es el real A hijo lot of de stuff going Yahuwah. on here, man. Hay mucho que A está lot of aconteciendo stuff aquí. going on here. Mucho que está aconteciendo aquí. Então, literalmente, arranca o coração do filho de Yahweh, porque ele é o verdadeiro Bar Abba, Ben Abba em hebraico, Bar Abba em aramaico. Então, tem um bocado de coisa acontecendo aqui. When Yahuwah says Cuando Yahuwah dice Quando Yahweh diz in Ephesians chapter 4, en Efesios 4, em Efésios 4, we don't wrestle against flesh and blood, No luchamos. but principalities and powers. You're born again and you wake up in the middle of a war. He's not playing. It's not metaphoric. It's not metaphysical. cuando Yahuwah dice que You estamos wake up in a war. luchando. Enrique could tell you a little bit about that. Oh, When he got serious with Yahuwah, his whole world collapsed. cuando uno decide entrar al reino de Yahuwah, literalmente somos encaminados al campo, en medio de un campo de guerra. Literalmente nos mostramos personas en medio de un campo de guerra y le pueden preguntar a Enrique, cuando él le dio su vida a Yahuwah, eso es lo que él ha estado experimentando. basicamente, quando você dá a sua vida a Yahweh, você acorda num campo de guerra, tá tudo normal, daqui a pouco é um campo de guerra, tá tudo acontecendo. Mesma coisa nesse cenário aqui, tinha uma guerra espiritual rolando. Não é metafórico, não é metafísico, não é só um cenário poético, tá realmente acontecendo. E vocês podem perguntar pro Henrique que quando ele ficou sério com Yahweh, o mundo todo dele começou a ser destruído ao redor dele. So don't live for Yahuwah if you're not prepared to have to stand in a constant battle. Because look at the battle that was happening between Yahuwah and Satan. In that place, it never ended. It's the same place. Abraham, Adam and Eve, Yahusha of Nazareth. It all took place. It all took place in the land of Moriah, in the land of Eden. Okay, we're born again into a war. We're not born again so we can go to sleep and smoke dope with angels. Okay, we're born again to fight. We're born again to fight. Aleluya. Así que aquí podemos ver que cuando nacemos de nuevo en la fe y para vivir para Yahuwah, tenemos que tomar en cuenta que si tú no estás listo para vivir de todo tu corazón, de todo tu ser, mente y fuerzas para Yahuwah, no estás equipado para esta vida nueva, porque literalmente nacemos a ser encaminados a ser
puestos en medio de un campo de guerra, en medio de un campo de guerra. Aquí estamos viendo que el campo de guerra no ha cambiado, no ha transitado, comenzó desde Adán y Java. Allí estaba la serpiente, cuando estaba Abraham a punto de entregar a su hijo y Isaac a dar su vida a Yahuwah. Allí estaba Matsema, ahí estaba ese punto a punto tan. Y vemos aquí con Yahusha, de nuevo aquí está el hijo de Mastema, Baraba, está aquí listo para que muera el hijo de Yahuwah, pero que viva el hijo de Mastema. Adelante. Basicamente, nós vemos esse cenário de guerra acontecendo, mas não físico. É um cenário de guerra entre Yahweh e Satã. Se isso está acontecendo aqui, vocês acham que seria diferente quando alguém nasce de novo? Não, a gente não nasce de novo para fumar maconha com os anjos ou para ficar felizinho dançando. A gente nasce de novo para lutar. É uma batalha constante. Então, se você não está preparado, nem começa esse processo, porque é algo muito difícil. Isso não mudou antes. Começou com Adam Rava, depois foi para Avraham, agora nós temos Yahusha lutando também. É uma guerra constante que nunca acabou. I hope you touch on the end of verse 23, because this is Satan talking to his crowd. See, Satan not only wants to yitzalev, he tells you how. Mm-hmm. Okay, I hope you touch on that. Go ahead. I'm about to. Go ahead. Hallelujah. Hallelujah. Okay, so this week the Ruach reminded me, because I had taught on this many years ago. Esta semana la Ruach me recordó porque yo ya había enseñado acerca de esto muchas veces. This is better because I'm helping you. Yes. No, I love it. This is better. Say that. This is better because you're helping me. Say, yes, my Lord. Yes, my Lord. Even as Sarah called Abraham Lord. Say that again. I like hearing. Yes, my Lord. Say it again. Okay, my Lord. No, say it with an English accent. Yes, my Lord. The English accent is amazing. I like it. My Lord. All right. You're all witnesses. She called me Lord, okay? Little Lord with a little L. It is recorded. Baruch Hashem Yahuwah. So I had taught about this many years ago. Había enseñado yo acerca de esto muchos años atrás. But the Ruach reminded me of it this week. Pero la Ruach me recordó de esto esta semana. Eu ensinei muito sobre isso há um tempo atrás, mas o Ruach me lembrou disso durante essa última semana. This is not for condemnation. Esto no es para condenación. Isso não é para condenação. To all our new and even our established believers, a todos nuestros nuevos y establecidos creyentes. A todos os nossos novos e estabelecidos crentes. And you know, we work with a sword, so it's a double-edged sword. So I shave you, I shave myself. Don't take offense. Igual es una espada de doble filos. Así como se van rasurando ustedes, igual la fila, la cuchilla me está cortando a mí. No se ofende. E nós trabalhamos com a espada de dois fios, né? 2 gumes. Então, aquilo que me barbeia vocês também. Então, não se ofendam. See, the Ruach reminded me that Period 10 is actually more obedient than you and I with regards to Moadim. Ven, la Ruach me recordó que ese punto a punto tan es más obediente que nosotros, más obediente que tú y más obediente que yo con respecto a Moadim. He never misses a Moed. Él nunca se pierde una cita de Yahuwah. You know that or what? Eso lo sabemos. A Ruach me lembrou que woodwork. Every time there's a Moed, Satan comes out of the woodwork. Wow. O Ruach me lembrou que Satanás é muito mais obediente do que eu e vocês em relação a Moadim, porque ele nunca perde uma, ele sempre sai dela depois do trabalho com madeira. So if we go just right quick, it's a little tangent. Let's go to Job, the book of Job. Vamos al libro de Job for the firm confirmation, and there's a 2-time witness here because there's 2 Moadim where we see this take place. Vamos al libro de Job porque aquí hay 2 confirmaciones, 2 veces donde esto toma lugar, 2 veces. So 2 or more witnesses establish the matter. Así que 2 o más testigos establecen la cuestión. Vamos ao livro de Jó, porque nós temos 2 testemunhas confirmadas que estabelecem essa conexão. So let me start reading right quick. It's just a quick proof. Es una prueba rapidita.
É There uma was prova a bem Yom, rápida. chapter 1, verse Job, Job 1:4. Eob. Iob 1:4. Actually, 1:6. Na verdade, 1:6. There was a Yom. Doesn't tell us which Yom. Había un Yom. No nos dice cuál. Havia um Yom, não nos disse qual, When the sons of Elohim came to present themselves before Yahuwah, and S.A.10 came also among them. Cuando los hijos de Elohim llegaron a presentarse a sí mismos delante de Yahuwah, y S.A.tan estaba ahí entre ellos. Esse dia, os filhos de Elohim vieram para se apresentar a Yahuwah, e quem que estava com eles? Satã estava lá. And when I read this, I think, it's a celebration, it's a party. Yahuwah is like socializing with all his sons. Y yo cuando leo esto me imagino, es un tiempo de fiesta y un tiempo social. Y ahí está Yahuwah. Oh, how are you doing, dear? How's your month been? ¿Cómo has estado, querido? ¿Cómo te ha ido este mes? E quando eu leio isso, eu penso, é uma festa, Yahuwah está socializando com seus filhos, eles estão bebendo e conversando. Como é que foi? Como é que foi lá semana passada? Tranquilo? And then Yahuwah comes close to S.A.10. Oh, and says to S.A.10. Y luego Yahuwah se acerca a ese punto a punto tan y le dice, From where are you coming? ¿De dónde vienes tú? E então, Yahuwah chega próximo de Satã e olha para baixo assim e fala, e da onde tu tá vindo? And Satan, he's smoking, because they're in a social environment. Y Satanás está fumando porque están en un evento social. Then Satan answered Yahuwah and said, y Satanás le respondió a Yahuwah y dijo, então Satanás chega fumando, alguma coisa que a gente não sabe o que é. Então ele responde a Yahuwah e fala, From going to and fro on the earth, de ir de aquí para allá en la tierra, eu tô voltando das minhas andanças na terra, indo de lá para cá. And walking up and down in it, y caminando arriba y abajo en ella. E andando para cima, para baixo, por aí. And Yahuwah says, to Satan. Y Yahuwah le dice a Satanás, E Yahuwah olha para Satanás e fala, Rivka, you enjoy this, Rivka. Have you considered my servant Job? ¿Has considerado a mi siervo Job? Você considerou meu servo Job? There is none like him in the earth. No hay ni uno como él en la tierra. Não tem ninguém como ele na terra. A perfect and tzaddik man, varón perfecto y tzaddik. Homem perfeito e tzadik. One that fears Yahuwah, uno que teme a Yahuwah, not like you, no como tú. Que teme a Yahuwah, não como tu. And turns away from evil, y se aparta de la maldad. E ele sai fora do mal. Fast forward, avanzando. A gente anda pouquinho. Then Satan answered Yahuwah and said, Does Job fear Elohim for nothing? Então Satã fala, responde a Yahuwah, Job teme a Elohim por nada? Have you not made a hedge about him and about his bait? ¿Que no has hecho una protección a su alrededor y su casa? Você não criou uma proteção em volta dele e da casa dele? Now I'm going to fast forward. Y aquí voy a avanzar. E agora a gente avança. If I can find it. It's chapter 2. Vamos al capítulo 2. Continuamos no capítulo 2. Verso 1. Verso 1. Again, de novo, there was a Yom. We don't know what Yom. Havia Yom, dia. no sabemos cuál. Perdón. Havia dia e não sabemos que dia que é esse. When the sons of Elohim came to present themselves before Yahuwah, and Satan came also among them to present himself before Yahuwah, cuando los hijos de Elohim llegaron para presentarse a sí mismos delante de Yahuwah, y ese punto a punto tan llegó igual entre ellos para presentarse a sí mismos delante de Yahuwah.
Quando os filhos de Elohim vieram para se apresentar diante de Yahweh, e Satã também veio com eles para se apresentar diante de Yahweh. Back to chapter 27 of Matthew. De nuevo al capítulo 27 de Matthew. Então nós voltamos ao capítulo 27 de Matitiahu. Two witnesses. You saw two witnesses that Satan shows up for the feast. Vocês têm Vemos duas dos- testemunhas. Oh, sorry. Vemos sorry, I forget myself. Vemos dos testimonios, testigos, que el enemigo Satanás se presenta a las celebraciones de Yahuwah. Nós vimos duas testemunhas que Satanás, ele vem junto nas festas quando Yahuwah comanda as pessoas para virem. He doesn't miss a party. No se pierde una celebración. Ele não perde uma festa. How many do you show up for? ¿Para cuántos te presentas tú? Quantos de vocês perdem as Moadim? Does Satan have better attendance than you? ¿Tiene Satanás mejor asistencia que tú? Satanás tem melhor frequência do que vocês? You know, Satan shows up so he can tell Yahuwah you're not there. ¿Ves? Satanás se presenta para decirle a Yahuwah que tú no estás ahí. Satanás vai às Moadim para dizer para Yahweh, ele não está aqui. And to disrupt the feasts. Y para interrumpir las And anybody fiestas. that's hosted feasts knows that's the most disruptive time. Visitors come and disrupt. Guests come and reveal themselves. It's a very, very dangerous time because Satan shows up at every feast. El enemigo se presenta en toda fiesta. And the ones he uses to create disturbances are the ones who only show up once in a while. Those are always the ones that he uses. The visitors and the guests, they, like you were saying, they only show up once in a while. Those are the ones he uses to break up the shalom. And anybody that's been doing the feasts for any number of years knows that. Sí, Sholiak dice que Satanás se presenta a todas estas fiestas, pero él se presenta a perturbar, a interrumpir, a causar conmociones y usa de las personas que vienen a visitar los vasos más frágiles, los vasos menos comprometidos a Yahuwah para causar estos disturbios en sus celebraciones. E Satanás aparece nas Moadim para interromper, para atrapalhar, para causar discórdia, caos. Todo mundo que já foi anfitrião de Moadim sabe como isso acontece, porque é um tempo muito perigoso. Visitantes vêm, gente que enche o saco aparece. Aquelas pessoas que não são comprometidas com o Yahweh são os principais responsáveis por por fazer das Moadim um período caótico, porque aqueles que não aparecem muito, que só vêm de vez em quando, são eles que travam tudo. Let's go back to the text. Because One additional thing I want to say. The enemy is at the foot of Yahuwah's mountain for a reason, because he wants to usurp the power of Yahuwah. El enemigo está al pie del monte de Yahuwah por razón que él quiere usurpar el poder de Yahuwah. He's waiting for Yahuwah to put his guard down. Está esperando que Yahuwah se descuide. O inimigo está sempre no pé do monte de Yahweh, porque ele quer estar lá em cima, ele quer destronar Yahweh, ele está sempre esperando e procurando oportunidades quando Yahweh vai baixar a sua guarda. why is Satan, through his disciples, yelling Yitzhalev, Yitzhalev? Because he knows the prophecy of Genesis 3:15, the proto-evangelium, where the seed of the woman is supposed to what? Crush his head. So obviously he wants to get rid of him before he has a chance to what? To be To crush his head. Obviamente él se quiere deshacer de Yahusha porque él está percibido de la profecía de Génesis 3:15, donde Yahuwah profetizó que la simiente de Hawa, de Eva, iba a aplastarle la cabeza al Nahash, a la serpiente. E o fato pelo qual ele está no pé do monte o tempo todo, e porque ele estava gritando para os seus servos Yitzhalev, é porque ele lembra da promessa de Bereshit, Gênesis 3:15, onde a semente da mulher, Hava, esmagaria a cabeça dele. Então é óbvio, ele queria se livrar de Yahusha para que isso não viesse a acontecer. And, you know, another thing we all need to be aware of, y otra cosa de la que tenemos que estar apercibidos, is that it's not just Esprit Period 10 that presents himself, que no es solamente ese punto a punto tan el que se presenta a estas celebraciones. Outra coisa que nós temos que entender é que não é só Satã que se apresenta para essas festas, para essas celebrações. In Shemot 17:16, Yahweh tells us that the sons of Esprit Period 10 also are vying for the throne of Yahuwah. En Shemot 17:16, igual nos recuerda Yahuwah que los hijos del enemigo y sus siervos están compitiendo para el trono de Yahuwah.
Em Shemot 17, verso 16, Yahuwah nos lembra que não é só Satã que aparece para as Moadim, os filhos dele também aparecem para as Moadim, porque eles também querem o trono de Yahuwah. Verse 16. See, Shemot Satan, let me tell 17:16 you something. says, Satan's plan, ven, el plan de Satanás, one of his many plans, uno de sus muchos planes, they all fail. Vejam, um dos planos de Satanás, porque ele tem vários, porque todos falham, Was to make Barabbas, era hacer Barrabá era fazer com que Barraba, the fake son of Yahuwah, fuera el hijo falso de the Yahuwah, Azazel, el Azazel, o filho falso de Yahuwah, o Azazel, king, que él fuera to rey, release him, para set soltarlo, up a government against Rome establecer un gobierno en contra de Roma instead of Yahusha, en lugar de a Yahusha, fake king. un rey falso. Literally, Well, he wanted to Literalmente. have him released and be the head of his government. Quería que fuera soltado y que fuera la cabeza de su In other words, you gobierno. don't need Yahusha to get rid of Rome. I can get rid of Rome through my son. En otras palabras, no necesitas a Yahusha para deshacerte de Roma. This Yo is me a puedo war, friends. This ain't a deshacer game. de Roma a través de mi filio, mi hijo. That's why Oh. Yahusha told you to count the cost. Y este no es un juego, por eso Yahusha nos dice que contemos el costo. Esse plano era basicamente tirar o rei realmente, Yahusha, e botar um rei que representasse a ele, quem ele pudesse manipular para se livrar de Roma. Ele estava dizendo basicamente, eu não preciso de Yahusha para me livrar de Roma, eu posso fazer por aquele cara ali e depois fazer um reino todo zoado. Esse era o plano original. Let's do 23. I'm going to finish the 16. So, because his hand, verso 17-16 de Shemot, 17-16 of Shemot, 17-16 de Éxodo. Verso 16 do capítulo 17 de Shemot. Because his hand is on the throne of Yahuwah, porque su mano está sobre el trono de Yahuwah. Porque a sua mão está sobre o trono de Yahuwah. Yahuwah will have a war with Amalek from generation to generation. Yahuwah tendrá una guerra con Amalek de generación en generación. E Yahuwah vai ter uma guerra com Amalek de geração em geração. Going back to Matthew 27-23, regresando a Mateo 27-23. Voltando a Matitiahu 27 e 23. The governor said, "Why? What evil has he done?" But they cried out even more, saying, "Let him be hanged on a tree." Y el gobernador preguntó, ¿por qué? ¿Qué maldad ha hecho él? Y ellos clamaron aún más fuertemente, diciendo, que sea colgado en un árbol. Vayomru, Yitzalev, Yitzalev. E And by então the o way, governador. Vayitzaku, and Wait, he has to translate. they laughed. They cried out, Isaac. In other words, a fake Isaac. Vayitzaku, to cry out They is said Yitzchak. Yitzhaku. Is Yaku. Yeah, go ahead. Translate first. E o governador disse, por quê? Que maldade ele fez? Então eles começaram a clamar, enforquem ele e pendurem-o em uma árvore. 23 says this in the Hebrew. 23 dice así en el hebreo. E o 23 diz assim no hebraico. And they cried out more. Vayetzaku or Yitzchak. They laughing and crying out are almost the same word. They cried out in a fake Yitzchak, in a fake Wow. in a fake Akedah. Y clamaron en una Akedah falsa, o recreating the real Akedah, Go ahead. o haciendo la Akedah real. The Yitzhak, the killing of the real Isaac, en la matanza del real Isaac. Wow. Então, aqui no hebraico nós temos a palavra Itzako. Basicamente eles estavam clamando, rindo, desejando a morte de Yahusha, tentando recriar o Akedat Yitzhak, aquele primeiro quase sacrifício, o Or in verdadeiro other que words, aconteceu antes. Yitzhalev take out his heart like Isaac. In other words, we're crying out or calling out Estaban for the clamando ripping out. que le And there's a play on sacaran. words there. le It's not rompieran. Isaac, it's to cry out. No, But there's a play on words. la palabra que usa para clamar es la palabra que es similar a Yitzhak, que estaban clamando o riendo o gritando Yitzhak, que le sacaran el corazón. Não diz Yitzhak, certo Yitzhak o nome, mas é um jogo de palavras onde temos Yitzalev, ou seja, arranca o coração dele, faça o sacrifício com esse homem, arranca o coração dele. Wow, this is amazing. There's so much like this. We could go on forever. It's 4:09. What do you want me to do, Shulia? Wind it down.
another verse or two. Okay, so I'm going to jump to what the other thing that the Ruach had me doing. Like 5 minutes. Voy a brincar a la otra 5 cosa. minutes, and then we'll blow the shofar. See, here... Okay. Here we have Yahuwah doing the work. Aquí tenemos a Yahuwah haciendo la obra. The people... I want to say one thing. Julia, No. you don't let me finish. I don't want to. I want to say one thing. Okay. You'll have I gave you 5 minutes. You'll have your 5 minutes. I need more. Don't argue with me. You already called me my Lord. Okay. Okay. That's why I had to do it. Because I knew I might have to interrupt you. Okay, verse 37. El verso 37. Now translate. And they set up a sign over his head with the accusation. And the sign was made of wood. E hicieron una señal que quizás fue hecha de madera con la acusación escrita. E aqui no verso 27 nós temos que a placa foi feita sobre a cabeça dele. Talvez ela tenha sido de madeira. They set up a sign over his head written. Pusieron un anuncio, una placa por encima de su cabeza escrita diciendo... Eles botaram a placa em cima da cabeça dele dizendo: This is Barabbas. Este es Barrabás. The real one. El real. Esse aqui é Barabá, o real. Melech of the Yehudim. El hijo de los Yahudim. O rei dos Yahudim. You getting it? It's Yahuwah putting up a wooden sign. It's a beep. Yeah, beep, the real beep. one, the real Barabbas is dying for your sins. Es un anuncio. Satan's Barabbas is planning a government so Satan can overthrow the Romans. Es un anuncio proclamando este es el real hijo de Barrabá, el hijo de Yah, y está muriendo por sus pecados. El otro Barrabá está tramando un golpe de estado en contra de los romanos. Esse é basicamente Yahuwah botando uma plaquinha em cima do seu filho, dizendo, ó, esse aqui é o meu filho, esse é o Baraba real. O outro tá planejando um governo maluco, doido, esse aqui é o meu filho, Baraba, aquele que tá morrendo pelos seus pecados. No? Can I say? Yes. Yeah. Okay. So aquí, with the multitude calling out, hang him on a tree, con la multitud clamando, cuélganlo sobre el madero. Aqui, com a multidão gritando, pendurem ele na árvore. This is all the Ruach HaKadosh working this scene in a big drama, in a big theater. Esta es la Ruach HaKadosh dirigiendo y trabajando todos los detalles en este gran teatro, en esta escena maravillosa. Isso aqui é o Ruach HaKadosh dirigindo essa peça, trabalhando esse teatro gigante, maravilhoso. Genesis 50:20, what the enemy means for evil, Yahweh is going to turn it on his head for tov. Génesis 50:20, lo que el enemigo quiere para maldad, Yahweh lo va a volcar sobre su cabeza para nuestro tov. Gênesis 50:20, tudo aquilo que o inimigo quer fazer para maldade, Yahuwah vai virar isso contra ele e fazer para tov. But look at verse 33. Ve al verso 33. Julia, I'm not done. You're not done. Go ahead. Go ahead, finish your thought. Finish your thought. So, the Ruach is forcing these people to say, Bo Yahusha. La Ruach está forzando al pueblo a que diga, Bo Yahusha, die for us, we need you now. Muere por nosotros, te necesitamos ya. This is the time when we need our redemption, the blood of the Lamb over our heads. Este es el tiempo que necesitamos nuestra redención. La dan del cordero sobre nuestras cabezas. The Ruach is literally forcing them to call out for their redemption, their own redemption. La Ruach HaKadosh está literalmente forzándolos que clamen y pidan su propia redención. Aqui nós vemos que o Ruach está forçando as pessoas a clamar, vem Yahushua, morre pelos nossos pecados de uma vez, porque a gente precisa de mais, a gente precisa do teu sangue limpando os nossos pecados de uma vez, por isso que eles estão gritando contra Yahushua com tanta veemência. Verse 24, when Pilate saw that he could not prevail, but rather a tumult was made, he took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the dam of this Sadiq, you see to it. Entonces Pilato no pudo con
pelear contra el tumulto de la gente. Y tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud y dijo, yo soy inocente, yo no tomo esta culpa sobre mí. I wash my hands, me lavo las manos de la sangre de este tzadik. Ustedes háganlo, ustedes ven lo que hacen. Então, no 24, Pilatos basicamente pegou água e lavou a mão na frente da multidão, porque ele não conseguiria conter esse tumulto que ia acontecer, essa coisa que ia acontecer, que ia quebrar ali. E na frente da multidão ele falou, eu sou inocente do sangue desse tzadik. Vocês vão lidar com a culpa. Verse 25, verso 25. Then, I wanted to share something, but are you just still on your thought? I'm still on my thought. I'm on a roll. I'm on a roll. Okay. Yes, I'm on a roll. Mm-hmm. Then answered all the people. Y luego contestó todo el pueblo. Então, o povo todo respondeu. And said, y dijo, his blood, su sangre, su dam, be upon us. We want our redemption now. And our children, not just us, but we want our children to be saved by the blood of the Lamb. No solo nosotros, pero queremos que nuestros hijos sean redimidos con la sangre del Cordero perfecto de Yahuwah que quita el pecado del mundo. We want the blood of the Lamb that takes away the sin of the world. They didn't know what they were saying, but they were calling for their redemption and their children's redemption. But they didn't know what they were. That was not the context in which they were saying. Genesis 50:20. Right. The context was get rid of him so we could move on. But the sword is Genesis 50:20. What the enemy means for evil is going to be told for us. Lo que el enemigo quiere para maldad es provecho nuestro. And I still have one more thing to add to that. E no 25 nós vemos que eles responderam que o sangue desse cara seja sobre nós, então nós vamos tomar a culpa e sobre nossos filhos também. Então, basicamente o contexto é, eles queriam se livrar de Yahusha para fazer com que Baraba fosse o rei, porém, no nível super profundo, eles estavam clamando pelo sangue de Yahusha que estivesse sobre eles e sobre os seus filhos, para que eles pudessem ser redimidos de uma vez. So tying all this back to the wood, conectando todo esto a la leña, and how many of us come with our hands empty-handed, y como muchos de nosotros venimos con las manos vacías. We don't have a tree, we don't have a garden, we don't have a chainsaw, no tenemos un jardín, no tenemos un árbol, no tenemos una sierra mecánica. We don't even live near a garden, ni siquiera vivimos junto a un jardín. E conectando isso com a lenha, muitos de nós não vivemos perto de árvores, não temos serra elétrica, nós não temos nem aonde tirar lenha. When we give our hearts to Yahuwah, cuando nosotros le damos nuestros corazones a Yahuwah, quando nós damos os nossos corações a Yahuwah, we're giving the heart of the wood, the best of the wood to him. Le estamos dando lo mejor del madero, nuestra leña a él. Nós estamos dando o melhor da lenha para ele. And then he decides what he does with us. Y luego él decide lo que él hace con nosotros. Então ele decide o que fazer conosco. Let me. Wait. Yes, my When Lord. you- Yes, my Lord. One moment, my Lord. No, you're the Lord. No. I'm the Isha. No, Lord. Please, otherwise I'll forget. Okay, my Lord. No, don't say that. Adelante. When we give our hearts to Yahuwah, cuando nosotros les damos nuestros corazones a Yahuwah, Quando nós damos os nossos corações a Yahuwah, you can be about your own business. Puedes estar haciendo tu propio negocio. vocês podem estar tentando fazer as suas próprias coisas. But then he says, no, you can't be about your own business anymore. You're about my business. Ya no puedes estar haciendo tus negocios. Ven a trabajar para mí. Vocês não podem estar fazendo os negócios de vocês, agora vocês cuidam dos meus negócios. And you think you're a bench warmer. Y piensas que eres uno que calienta los asientos and you're a spectator. This is not a spectator sport. Y piensas que eres un fanático sentado en las bancas, calentando las bancas. Este no es un deporte de espectadores. Mas daí vocês pensam que são esquenta-banco e ficam só assistindo, mas não, isso não é um esporte de gente no banco, isso é um esporte participativo. Verse 32, verso 32. Verso 32. And they came out. E eles vieram, Y salieron. And they found a man Cyrene. Y encontraron un varón de Cirenio. I think that's how you translate it. e eles encontraram um homem de Cirene, Shimon by name. Se llamaba Shimon. They compelled him to bear his, Yahusha's
execution stake. They compelled the Sarim to bear the execution stake of Yahuwah. Y forzaron a ese varón a que cargara el madero de Yahusha. See, when you are sitting on the sidelines, but you've given your heart to Yahuwah, Yahuwah's going to say, no, sir, you can't sit down anymore. Stand up. Stand up and carry my cross, my stake. Levántate y carga mi madero. E aqui nós vemos que esse Shimon, esse homem chamado Shimon, foi forçado a carregar o madeiro de Yahusha. Ou seja, quando tu dá a vida para Yahusha, quando alguém dá a vida para Yahusha, essa pessoa é forçada a carregar essa cruz, porque tudo muda. A gente acorda dentro de uma guerra e parte da guerra é carregar peso. Very important, because we need to wind down. Muy importante, ya tenemos que Or else we have no concluir. time for the shofar. Muito importante, nós temos que terminar, senão a gente não vai ter tempo para o shofar. Two things I want to point out. Verse 32. Dos cosas que quiero señalar, el verso 32. Again, Lev, heart. Una vez más, corazón, yes, heart. Duas coisas que eu quero pontuar aqui no verso 32. Primeiro, Lev, coração. Yahusha, verse 32 is Lev, heart. Like Yitzhalev, Lev. Yahusha chose a black man. Yahusha, Leb, Yizkaleb. This is for all El you número racists. 32. El All número, the racists in the audience, hopefully there's none. el número 32 representa el número que representa el corazón. Y aquí vemos que Yahuwah usó, para todos los racistas, aquí vemos a un hombre de color oscuro, quizás un hombre negro. Aqui no verso 32 significa Lev, nós vemos que Yahusha, isso é para todos os racistas que estão na audiência, Yahusha escolheu um homem negro para carregar a sua cruz. Because history tells us Porque la historia nos dice Porque a história nos diz, that, and they trace it through the connections. y lo pueden delinear a través de las I believe conexiones. he was related to Rufus. Creo que, yes, he was. Tenía familiaridad con Rufus. e eles conseguem traquear isso Da Abba. pelas conexões. E esse cara Rufus, tinha yeah. relações com Rufus. Or Simon. He was the Abba. Of Who's Rufus. the Abba? Simon. He was the Abba. Of So Rufus. history tells us that Rufus was church history, that Rufus was a black brother. La historia de la iglesia nos enseña que Rufus era un fraterno de color That means oscuro, so was quizás Simon, negro. his father. Por implicación, lo más lógico es que Shimon, su Abba, lo era. E a história da igreja nos diz que Now, Rufus why do era I um homem mention negro. E por definição, o filho dele também tem que ser. What does it matter? ¿Y por qué lo menciono? ¿Por qué importa? E por que eu menciono isso? Qual é a importância? Because the highest honor Porque la estima mayor Porque a maior honra that a human being can have que un ser humano puede tener que o ser humano pode ter is to be part of the atonement. es formar parte He de la carried the expiación. wood. He became part of the atonement procedure, Él cargó la kind leña. of like a Kohen. Y cargó la leña y formó parte del proceso de la expiación como un Cohen. He was the Básicamente- man. He was like that man that accompanied the Azazel out of the camp. Fue como ese varón que acompañó al So he Azazel was fuera like a del Kohen campamento. helping the master carry the tree. Era como un Cohen ayudándole al maestro a cargar el árbol. Basicamente, esse homem foi como um Kohen, ele estava envolvido em levando a madeira do sacrifício, como aquele homem que escoltou Azazel para fora do campo. So in this example, we see that black people are not only not cursed, as some evangelicals have taught, Así que en este verso podemos ver que no, la gente de but color they're actually oscura favored. o color más que dicen todos negra, no es gente maldita, sino que es gente que ha sido favorecida a lo largo de los años. Então nós vemos aqui que não só as pessoas negras não são amaldiçoadas, como alguns evangélicos ensinam, Because if he wasn't favored, he wouldn't have been chosen to participate in the atonement. Porque si no hubiera sido favorecido, no hubiera sido seleccionado para participar en la expiación. além de não serem amaldiçoados, eles são favorecidos, porque se esse homem negro não fosse favorecido, ele não teria tido dado a honra de carregar a cruz, o madeiro do Mashiach. So he shows you that not only are all people welcome in his family, but he blessed and favored a black brother to assist him in the atonement because he couldn't make it to Golgotha alone. Así que- He was so weak. Wow. That's number one, and then one more point. Eso es lo primero. Estaba tan débil Yahusha que no podía llegar a Golgotá solo. Necesitaba ayuda de alguien. Y esta persona, Shimon Sirine, fue favorecido
para ayudarle a Yahusha con su carga, con su leña. E Yahusha estava tão Aleluia. fraco que ele não conseguiria chegar a Gólgota sozinho, então ele precisava de alguém para o ajudar. E ele escolheu esse homem negro para basicamente entrar na área do sacrifício com ele. Now let's finish with this because I know we have more, and Concluyamos maybe con we'll esto. save it for Shabbat. Y creo que lo podemos You have guardar a para lot el more? Shabbat. A lot more? Well, there's always a lot more. No, but do you have a lot more for Shabbat? I could have a lot more. Okay, but if you don't make it up. Let's say no. We'll finish some of it. Okay, look at verse 33. Veamos el verso 33. Então, vejamos o verso 33. They came out from where Actually, I might have. they came out from inside the walls Vinieron de dentro de las where the paredes fake trials took place. donde estaba aconteciendo el juicio falso. Então eles vieram de dentro das paredes onde o julgamento falso estava acontecendo. To the Mount of Olives that was called Golgotha, Al monte de los olivos que se place conoce of the como skull. Gólgota, el lugar de la calavera. Eles saíram de lá e foram até Gólgota, o lugar basicamente da cabeça. Now this shows two things. Esto nos enseña dos cosas. Two, Isso nos mostra duas coisas. That Golgotha was not inside the wall, but on the Mount of Olives, east of the Temple Mount. They had to go from there to there with the help of the black brother, because otherwise he couldn't have made it down the Kidron Valley and over to the Mount of Olives. tuvieron que hacer una Number trayectoria descendiendo por el valle de Kidrón y luego subiendo al monte de los olivos. Este lugar donde murió Yahusha estaba fuera de las paredes de la ciudad de Jerusalén. Primer punto. Primeiro ponto, ou seja, eles saíram de dentro das paredes e foram até o Monte das Oliveiras, que é no leste do Gan Eden, ou seja, eles andaram por dentro do Vale de Kidron e foram até lá em cima com a ajuda desse irmão negro, porque sem eles, Yahusha não chegaria até lá, ele estava muito fraco. The goat for Yahuwah is accompanied by a fit man. El chivo expiatorio para Yahuwah es acompañado por un hombre digno, as required capaz, by Leviticus 16. Como se requiere en Levítico 16. As required by Leviticus 16. Se requiere en Levítico 16, yes, aleluia. Então, o Cordeiro de Yahuwah foi acompanhado por um homem bom o suficiente em concordância com Levítico 16. Not cordero, but goat. No cordero, pero es un chivo expiatorio. Não um cordeiro, mas uma cabra. Goat, okay. Very important, based on Leviticus 16. Basado en Levítico 16. He had to be male. So this Shimon was the fit man who would accompany Yahusha and also get rid of the goat. Así que este Shimón era el hombre adecuado, el hombre digno, que iría con Azazel y se desharía del chivo que iba a hacer para Azazel. Então, esse homem acompanharia o sacrifício e depois, mais para frente, se livraria do Azazel. Now, another point. Outra coisa? Então, segundo ponto. Why was the mountain known as the skull? ¿Por qué se conocía la montaña como la calavera? Por que a montanha se conhecia como a montanha da caveira? Because they claim that it looks like a skeleton. Porque dice que se veía como una calavera. That's a different place. Ese es un lugar diferente. That's on top of a bus stop. Eso está encima de una parada de camiones. Inside the city. Dentro de la ciudad. Okay. Porque eles sempre disseram que essa montanha parece um crânio, mas isso é em outro lugar, isso está dentro da cidade. Golgotha means the place where every head is counted. Golgotha quiere decir el lugar Golgotha donde means the place where every head is counted. Toda cabeza es contada, toda cabeza es Not contada. just the skull. No solo the head is counted. Heads are counted. Said? Where the head is counted. What's the word you used, Enrique? I'm sorry. Cráneo. El cráneo, ajá. No solamente donde se cuenta el cráneo. But more than that, because it was, according to Genesis 3:15, in the Garden of Eden, Yahweh told Satan his skull would be crushed. So it became known that where Satan will be defeated is when his skull is crushed. Entonces no solo eso, pero está profetizado en Bereshit, Génesis 3:15, que es el mismo lugar donde va a ser aplastado el cráneo
de la serpiente, del Nahash, el Nahash. Então, esse monte que nós estamos falando se conhecia como a caveira, Gólgota, porque ali é onde todos os crânios são contados. Não só porque parece com o crânio. E em concordância com Gênesis 13:15, onde Yahuwah disse para Satanás que a semente da mulher esmagaria o seu crânio, o lugar onde Satã seria derrotado é o lugar conhecido como crânio, onde a cabeça dele será esmagada. So the same place the promise was given that Satan said to Satan from Yahuwah that the seed of the woman would crush his head is the same place where the seed of the woman crushed his head. Así que el mismo lugar donde es dicho y donde es declarado la profecía que la simiente de esta mujer, Hawa, iba a aplastarle el cráneo, la cabeza al Nahash, es el mismo lugar donde Yahusha, a través de su ofrenda voluntaria, le aplasta el cráneo al Nahash. Aleluia. Então, no mesmo lugar onde essa promessa foi dada para a serpente, onde a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, é o lugar onde Yahusha, através da sua oferta, venceu a Satanás. Reverend?